podcast da G-Light e hoje com o tema projetos luminotécnicos com a mesa mais iluminada do Brasil, a G-Light, que possui produtos de qualidade que você já conhece. E sabia que o podcast também está no Spotify? Segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube e sempre com temas que te interessam, que iluminam a vida de todos. E esse tema a gente vai desenvolver para explicar melhor sobre os projetos, que tipo de projetos a G-Light faz. E a mesa, eu gostaria que cada um se apresentasse, por favor. Olá a todos, meu nome é Edson, sou o desenhista industrial da G-Light e sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento e aplicação dos produtos. Muita coisa eu vou perguntar para você, viu, Edson? Por favor. Rui Emanuel, sou representante da G-Light, eu trabalho na área comercial e atendo aí os projetos em campo. Perfeito. E, por favor? Eliabe, eu sou o projetista luminotécnico, sou responsável aí por todos os projetos de iluminação que nós atendemos aqui diariamente. Para iniciar a primeira pergunta, a mesa mais iluminada do Brasil, eu gostaria de saber entender o que seria projetos luminotécnicos que a G-Light oferece. O projeto luminotécnico, Fábio, é a gente desenvolver uma fotometria da área que o cliente pretende iluminar, só que antes de a gente fazer essa instalação do produto, a gente já faz uma simulação no computador prevendo as necessidades do projeto do cliente. Que tipo de ambiente que ele vai utilizar, qual é o tipo de quantidade de luz que a gente precisa na mesa ou no ambiente de trabalho, e a gente aí faz um projeto no computador dizendo o tipo de luminária, dizendo a quantidade, para que o cliente tenha, antes de comprar, a certeza de que ele vai fazer o projeto, vai instalar o produto correto, com a quantidade correta de luz no ambiente. Eu gostaria justamente de frisar isso, dessa importância de fazer esse projeto, porque isso, acredito, deve influenciar muito em grandes projetos, médios, grandes projetos, em termos de eficiência, de custo, de você não estar utilizando o produto errado. Explique mais dessa importância. O que acontece? O projeto luminotécnico, ele vai ditar como o cliente, a pessoa vai se comportar naquele ambiente. Porque imagine duas condições. Se eu tenho luz demais, ali pode trazer um ofuscamento que vai afetar a visão da pessoa que vai estar naquele ambiente e a longo prazo pode ser prejudicial. Se eu tenho luz de menos, ela não vai conseguir desenvolver as atividades dela da forma que deveria. Então, o projeto luminotécnico, ele vai trazer essa dosimetria, ele vai deixar que o nível de iluminação fique adequado para a atividade que ela vai fazer, levando em conta não só a atividade dela, mas também todas as superfícies que ela tem no ambiente, para que não venha causar nenhum reflexo indesejado futuramente. Entendi. E aí eu pergunto, qualquer tipo de iluminação pode envolver esses tipos de projeto ou são iluminações específicas? Que tipo de produto é utilizado para projetos de grande porte? Qualquer produto pode ser utilizado para isso. A gente tem aqui um mix de mais ou menos 3.000 referências. Então a gente usa o produto específico de acordo com o ambiente. Se a gente vai utilizar um galpão, a gente vai utilizar luminárias para galpão. São luminárias com a potência maior, um fluxo luminoso maior. Se a gente vai iluminar uma residência, a gente usa o produto específico para aquilo. A altura do produto vai influenciar, a cor de luz vai influenciar, a quantidade de horas que aquele produto vai ser utilizado vai influenciar. Índice de reprodução de cor, que é IRC, também vai influenciar. Se for uma loja de roupas, um supermercado, a gente precisa ter uma quantidade de luz e uma cor de luz, uma reprodução melhor, para que aquele ambiente comercial não tenha dificuldade de mostrar cor de roupa, nada disso. Então, todas essas nuances são pensadas na hora do projeto para a gente colocar a luminária correta ali, o tipo de fonte de luz correta. Com base nessa informação, é considerado errado, por exemplo, eu vou fazer um galpão que venda alimentos, frutas, verduras e tudo mais. Eu não posso simplesmente comprar qualquer lâmpada e colocar lá e tá tudo certo. Não é bem assim, tem todo um projeto, até mesmo porque, como nós sabemos que a luz é matéria, tem peso, né? Tem que ser trabalhada numa área pensando nessa questão da influência em relação à área, né?
e tem uma luz específica para alimentos, não é isso? Um tipo de luz que a gente vai valorizar mais cor das carnes, outro tipo de luz vai valorizar mais hortifruti. Então, tudo isso é pensado, né? Quando, no caso, o Edson recebe uma demanda para desenvolver uma luminária, ele vai pensar no formato da luminária, ele vai pensar na vida útil da luminária e no módulo de LED que ele vai utilizar ali para que a gente coloque a cor correta de luz, o IRC correto. Então, essa é uma demanda que ele vai pensar quando chega uma demanda de projeto que a gente não tem isso na nossa base. Aí ele vai desenvolver o produto para isso. Então é isso, Edson. Eu posso chegar com... Olha, eu tô com um balcão na minha empresa de alimentos, só que ele é uma curva, é um S, é uma coisa... Você pensa e orienta o cliente, desenvolve de acordo com a necessidade do cliente. Que me explica como seria isso. Exatamente. Assim como o Rui falou, ele tem um determinado galpão, como ele falou, o pé direito, o ambiente e a atividade que vai ser exercida nesse local. Nós vamos desenvolver um produto, né, que se adequa a esse local. Por exemplo, se tiver uma eletrocalha, a gente vai colocar uma luminária com um gancho que ele vai ser inserido nesse ambiente para que ele tenha um fluxo luminoso adequado para que ele ilumine o ambiente. Entendi. Eu gostaria de fazer um ping-pong com vocês, fazer algumas perguntas, algumas situações, e aí vocês vão ter explicações de qual a melhor forma. Por exemplo, deve existir um estudo específico para estacionamento, grandes estacionamentos. Como é que é pensado esses projetos para grandes... Quais as análises são feitas para poder desenvolver essa iluminação para o estacionamento de um shopping, de um grande shopping? Como seria isso? Inicialmente, após coletados os dados com o cliente, dimensionamento do ambiente... O cliente manda Isso. Sim. Ele manda um projeto, seja ele em DWG. Quando não se tem o projeto em DWG, a gente pega as medidas do ambiente, que é largura, comprimento, altura, caso o ambiente tenha cobertura. Se não, se for um ambiente com cobertura exposta, a gente vai analisar localização que pode ser colocado poste, para saber qual a melhor posição, como vai trazer uma melhor uniformidade. A luz vai ficar mais homogênea, para não ter um ponto com muita luz, outro ponto com penumbra, um pouco mais escuro. E a partir daí, a gente vai fazer esse dimensionamento com base na norma. A gente utiliza, por exemplo, para estacionamento, a norma 8995-1, que dentre os ambientes laborais consta lá a área de estacionamento. Então a gente coloca aí a partir de 75 lux. É claro que a critério do cliente, a gente também pode aumentar um pouco mais o nível de iluminação do ambiente. E aí, após feito esse dimensionamento, a gente retorna com o cliente com o produto que mais se adequa, visando ali os melhores pontos que ele vai ser localizado, juntamente com a uniformidade alcançada e o nível de iluminação adequado para aquele ambiente. Ô Rui, e para estacionamento, o que você poderia listar de alguns produtos da G-Lite para essa solução? Para estacionamento a gente tem luminária pública, que a gente trabalha com a linha GL421, um produto mais moderno. A gente tem refletor de uso profissional, quando é necessário colocar refletor. A gente tem alguns casos de shoppings, de estacionamentos grandes de supermercados que a gente usa também nessa distribuição que o Eliabe falou. A gente já tem o afastamento dos postes, a dimensão da área toda, e a gente especifica as potências das luminárias de acordo com a necessidade. No caso das luminárias GL421, a gente vai até 200 watts de potência, onde a gente consegue instalar luminárias até 16 metros de altura. Isso dá um afastamento aí 35 metros entre postes, e a gente vai ter o nível de iluminação dentro da norma para atender. Os refletores são utilizados quando a gente precisa de um alcance maior, uma distância lateral, onde às vezes não dá para colocar poste, a gente coloca refletor e tem um alcance mais longo. É justamente isso, não é simplesmente, eu vou comprar a mais forte ou fazer um projeto com mais... Não, tem todo um estudo, até mesmo porque envolve tensão, envolve o conforto de quem está lá estacionando. A falta de um projeto pode trazer algumas... Normalmente a falta de um projeto traz duas situações, Fábio. Ou ele tem pouca luz, ou ele tem muito consumo de energia. O correto é você fazer o projeto. Com o projeto, você, a longo prazo, economiza muita energia, porque a gente vai colocar o produto mais eficiente. Um produto eficiente,
para as pessoas pensarem no dia a dia, assim, ó, vamos pensar num carro que faz 10 km por litro e outro carro que faz 15 km por litro. Na hora de comprar, às vezes o 10 km por litro é mais barato, mas você usa muito e aquele outro carro vai ser mais barato para você com o tempo. A mesma coisa é a iluminação. Se você compra uma luminária que tem uma eficiência menor, 100 lumens por watt, a luminária às vezes é mais barata, mas você gasta mais para ter uma iluminação, até 70% mais de consumo de energia, trocando só o produto. Às vezes o produto é um pouco mais caro, mas ele vai ter uma vida útil maior e vai economizar muita energia no projeto. Imagina aí que o projeto de iluminação de estacionamento funciona 12 horas por dia. E aí você tem um produto com garantia de 5 anos, que vai economizar 70% em relação a um produto que tem baixa qualidade e tem uma garantia menor. Isso no projeto, a gente pode fazer esse payback e mostrar a diferença para o cliente de um produto para o outro. E aí o cliente sente um pouco a diferença ao longo de 2 anos, normalmente está pago esse payback. E é interessante, por exemplo, a questão do DPS. Isso. Explica para algumas pessoas o que seria o DPS. Alguns produtos de uso externo, a gente, na hora que Edson vai fazer os projetos, ele integra ali o alojamento para DPS. O DPS, na prática, chama dispositivo protetor de surto. Se tiver uma descarga elétrica na rede, um raio, um cabo ao chão, tem uma sobretensão e alguns dispositivos podem queimar. O DPS está ali para proteger a luminária ou o refletor. A gente tem produtos com DPS de até 10 kV, com 10 mil volts. 10 mil volts de proteção. Perfeito. Então essa descarga vai parar ali no DPS e vai preservar o equipamento para que você não tenha um prejuízo, né? Isso também é pensado. Os nossos produtos de uso externo normalmente têm DPS. E aí é outra questão também que o cliente vai ser orientado, né, para isso. Existe essa preocupação do DPS e tal, mas tem projetos que pedem IP65, tem projetos... Explica mais ou menos sobre essa questão do... Correto. Como o Rui falou, já que é um refletor, ele vai para a área externa, então a gente pensado o material que vai ser utilizado, normalmente é alumínio, já que vai ser um produto que vai ficar exposto, então ele vai ter uma vida útil maior, tanto na questão física do produto, né, na sua parte estrutural, como também na questão da luminosidade. Desculpe interromper, mas esse alumínio, ele é trabalhado, é tratado? Como é que esse processo... Existe uma pintura especial? Como seria ele? Correto. O produto ele é projetado, né? E a gente faz um protótipo. A gente fazemos ensaio com ele, tanto com alumínio, e posteriormente ele é pintado. Normalmente colocamos uma tinta específica, né? Um tratamento anti-UV, que ele pode ser aplicado na parte externa do ambiente. E também no processo também de fixação, tá? Além de ter a questão da luminosidade, do fluxo luminoso que vai ser especificado pelo IAB, a gente também tem a questão também do processo de instalação do produto no ambiente, caso for um poste. Isso é interessante, pessoal, porque pelo que eu estou entendendo aqui, nós temos duas situações. Uma seria ao projetar o material, né, a luminária de acordo com o projeto. E a outra questão seria o projeto das luminárias que já são vendidas, né, de adequar ao ambiente. No ambiente de um hospital, por exemplo, quais as orientações, como seria trabalhado esse projeto? Geralmente, iluminação para hospitais, ele vai ser um projeto que é feito em conjunto. Isso porque eu tenho os níveis de iluminação que são ditados pela 8995-1 e tenho também algumas recomendações que são dadas pela RDC 50, que é uma portaria própria para a área de hospitais, áreas hospitalares. Então, nessa RDC 50, por exemplo, ela dita o nível da temperatura de cor, que é a sensação que teremos com a emissão da luz. Ela pede 4.000 Kelvin para ser colocado nos ambientes. Então, juntamente com isso, a gente faz o dimensionamento do nível de iluminação, que é ditado pela 8995, para os ambientes. Ou seja, para uma sala, por exemplo, de enfermaria, eu tenho que ter ali no mínimo 500 lux, que é o nível de iluminação para aquele ambiente, e tenho que atender isso com a temperatura de cor da luminária de 4.000 Kelvin, que vai trazer aquela sensação de iluminação neutra, que não vai nem trazer aquele relaxamento total que 3.000 Kelvin daria,
quanto também não vai ser muito agressivo, uma iluminação muito dura para o paciente ou para a pessoa que esteja no ambiente, quanto 6.500 Kelvin traria. Tem mais algum tipo de cuidado em relação aos equipamentos dentro do hospital? Como seria No isso? hospital, Fábio, a gente tem a seguinte situação. Existem equipamentos hospitalares que eles não podem ser afetados por outros equipamentos elétricos. No caso de equipamentos de ressonância, um exemplo, eles são afetados por harmônicas na rede. A gente desenvolve produtos especiais para hospitais no sentido de que os drivers não gerem harmônicas na rede. As harmônicas vão afetar o funcionamento do equipamento de ressonância, e aí o hospital é obrigado a colocar uma série de filtros, estabilizadores para isso funcionar. A gente já traz esse produto com essa situação de proteger as harmônicas. São a mesma situação que ocorre, por exemplo, na iluminação pública. As luminárias de iluminação pública também elas têm essa preocupação de não gerar harmônicas na rede. Porque imagine uma cidade pequena como Aracaju, tem 60 mil luminárias que gerariam problemas na rede. Então a gente vai para dentro de um hospital, você coloca ali 2.000 pontos de luz de luminárias que são preparadas para não gerar esse ruído que a gente fala na rede elétrica. Essa preocupação a gente tem. Preocupação de eficiência luminosa, do produto mais eficiente possível para que não haja um consumo alto. Preocupação de vida útil. No hospital, a luminária funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa luminária tem que resistir a esse trabalho. Então, a gente tem que desenvolver um produto específico para isso. A gente tem exemplos de hospitais que a gente já atende e que a gente hospitais novos que estão sendo construídos, que a gente está acompanhando isso. A gente faz importação de insumos específicos para essas situações. E aí eu passo agora do ambiente hospitalar e eu pergunto, existem grandes projetos estéticos, acredito eu, né? E também quais são as preocupações que vocês recebem do cliente, que vocês solucionam em relação a projetos de salões de festas, de lounges, né? Enfim, de projetos que exigem uma boa qualidade de iluminação, mas também a questão de estética e tal. A Gilight também atende esse tipo de serviço? Sim, atendemos. Por sinal, quando ocorrem tais solicitações, é feito todo um trabalho conjunto. Isso porque nós temos que atender a questão da normativa, mas também atender o quesito estético, ou seja, algumas exigências que são feitas previamente por um arquiteto que geralmente está à frente da obra. Em situações como essa, para poder fazer o projeto luminotécnico antes, eu me reúno juntamente com o Edson para a gente ver a possibilidade de desenvolvimento do produto sob medida para atender aquela demanda, e após feito esse produto é que a gente dá seguimento na questão de dimensionamento de luz. Você fala da normativa. Enfim, o Rui, já conversei com o Rui outras vezes e sempre fala da questão normativa, mas eu pensava que era só uma questão tipo de normativa urbana, mas também tem normativas de espaços públicos também, mesmo sendo em ambientes que seria mais estético. Existe isso, porque a gente deve se preocupar com as normativas. Primeiro porque é uma regra, né, que deve ser seguida. Mas deve ter questões também de saúde, enfim, como seria isso? Sempre que vai haver a permanência humana no ambiente, tem a preocupação com a luz. Tanto devido ao fato de levar a pessoa a conseguir desempenhar a atividade fim daquele ambiente, quanto ter o cuidado com a questão de visibilidade para não se bater em algum objeto que esteja no ambiente, a questão do ofuscamento, para que não venha trazer desconforto visual. Então, tudo isso é pensado sempre que o ambiente ele vai ter a permanência humana. Entendi. Rui, uma grande escola também tem que fazer um projeto de iluminação, não é simplesmente colocar as lâmpadas no bocal lá e pronto. Tem todo um estudo para grandes projetos de escolas, né? Isso explica escolas, universidades, faculdades, escolas maiores, a gente tem essa demanda aqui recorrente, para que a gente atenda a quantidade de luz dentro do ambiente. Aí a gente vai distribuir melhor a quantidade de luz, a sala de aula vai ter uma uniformidade,
E a gente também tem alguns produtos, Fábio, que a gente desenvolve com tecnologia chama Flicker Free. Essa tecnologia ela diminui a tremulação da luz. Por mais que a gente não perceba, algumas luminárias, algumas fontes de luz, elas tremulam um pouco. Então, essa tremulação, ao longo do dia, você imagina um aluno fica ali 6, 8 horas na sala de aula, às vezes 10 horas por dia em estudo, às vezes até 10 horas por dia em estudo, e a gente tem um cansaço visual por causa dessa tremulação. Então, para ambientes escolares, ambientes de universidades, a gente tem produtos com essa tecnologia e até alguns ambientes corporativos também, como banco, escritórios, essa tecnologia de luminárias que diminui a tremulação para que a gente não tenha essa estafa visual. E você percebam o quanto há de tecnologia nos produtos da G-Lite. Eles pensam em tudo. Na temperatura, na questão do Flicker Free, no DPS, no IP65 e tal. E acredito que toda nova tecnologia que entra no mercado, a G-Lite também está lá na frente, adquirindo. E dizer, Rui, em nome da sociedade, o quanto isso é muito bacana, porque quando você entra no ambiente de uma universidade, por exemplo, você sabe que houve um planejamento, um projeto, que é confortável estudar lá, que é confortável ter todos os objetivos de vida lá. E sim, a luz influencia muito. E eu queria justamente fazer essa pergunta para os técnicos aqui. A cor do ambiente influencia nos projetos? A pintura, ou se é acimentado? Por quê? Me explique, por favor. O que é que acontece? Cada cor, cada tonalidade, ela vai ter uma taxa de absorção e ou reflexão da luz. Então, se o ambiente ele for, por exemplo, muito escuro, se a gente coloca um ambiente mais puxado para o cinza escuro, quase preto ali, seja o teto ou seja a parede, isso vai trazer uma absorção da luz. E, consequentemente, para poder atender o nível de iluminação adequado que precisa naquela área, a gente vai ter que colocar uma luminária com eficiência maior ou, consequentemente, uma quantidade um pouco maior do que seria colocado se aquele ambiente fosse totalmente branco ou numa tonalidade um pouco mais clara, como, por exemplo, o bege. Perfeito. Aí você, claro, o cliente fornece todas as informações e você vai desenvolver isso, né? Isso. E nesse sentido. Eu gostaria só de perguntar a Edson, explique, reforce essa questão dos projetos que a G-Lite pode executar, né, criando essas luminárias em projetos específicos. O que vocês podem ajudar para a sociedade nesses projetos? Qual o tipo de material que vocês utilizam? Quais os tipos de ambiente que vocês podem trabalhar com projetos que você cria, na verdade, luminária, não é isso, Rui? Perfeito. Explica, Edson, mais ou menos como seria isso. Basicamente, como o Rui falou, escolas, a gente tem uma linha de produtos da linha alto rendimento. Ele pode ser aplicado numa sala de aula, onde, como o Eliab falou, a questão da tonalidade de luz, né? Então você vai projetar um fluxo luminoso adequado sem que afete a visão do usuário. Por exemplo, as nossas luminárias de alto rendimento, ela tem um conjunto de aletas parabólicas, né? Que ela vai evitar aquela questão do anti-ofuscamento. Então não vai ter aquela questão do incômodo visual que o usuário vai ter. Mas o cliente ele pode determinar para vocês, olha, eu gostaria de uma iluminação desse tamanho específico. Sim. Porque minhas salas de aula são... Tá, vocês conseguem fazer? Sim. Tanto no tamanho, no comprimento ou na largura, né? Assim, que permitiu o ambiente. 2 lâmpadas, 4 lâmpadas, embutir, sobrepor, aço ou alumínio. Também na questão da sua manutenção, já que é uma luminária que tem um baixo custo valor de manutenção, né? E também na questão do seu material. Normalmente são produtos que são fabricados em aço e tem uma pintura eletrostática a pó, né? E a luminária ela é composta do conjunto óptico em alumínio anonizado, né? Que vai te oferecer um alto fluxo luminoso no conjunto. Rui, uma questão técnica que você poderia traduzir para quem está assistindo nosso podcast. Por que a pintura eletrostática, a pó, ela tem um diferencial?
O processo de pintura, ele tem uma linha de montagem, né? A luminária, primeiro, ela é lavada, né? Fosfatizada. A chapa de aço, Fábio, quando ela chega, ela tem um óleo por cima dela, ela é um pouco oleosa para proteger do ambiente. Então, essa luminária ela passa por uma limpeza. Essa limpeza a gente trata até a água, né? A gente consegue desmineralizar a água para a gente tratar. Até a água vocês fazem o tratamento. A água que a gente usa para limpar a chapa, ela é uma água desmineralizada. A gente não usa água mineral, porque os minérios podem ficar, os resíduos ali. Então a gente lava e fosfatiza essa chapa de aço. Ela entra numa câmara de carga negativa e a gente joga um pó. Esse pó tem uma carga positiva e ele gruda na luminária por eletrostática. Daí ele segue para um túnel de aquecimento onde ela se funde a luminária. Ela não sai mais dali, Fábio. Aquela luminária só vai enferrujar se você riscar, se você aprofundar ali com alguma. Senão ela mantém. Ela vai ficar ali durante muitos anos sem que tenha nenhum tipo de oxidação. A luminária está totalmente protegida. E as luminárias, na caixa das luminárias da gente, elas são pintadas dentro e fora. Elas não são pintadas só externamente. Então a luminária está 100% protegida com essa pintura eletrostática. Para que a gente faz essa desmineralização da água? Porque com o tempo a gente começou a identificar que se a gente não faz isso, a luminária pode ficar amarela com o passar dos anos. Até isso a gente foi buscando essa melhoria para a pintura ficar de uma qualidade melhor e o cliente ter um produto que vai ter uma vida útil muito maior. Vocês perceberam a questão da preocupação da G-Light de oferecer o melhor para o cliente, né? Então há sempre um estudo constante no desenvolvimento dos projetos, que eu acho que a cada dia, né, aliás, vocês devem conhecer novos processos, desenvolver novos desafios e soluções e guardar, opa, conseguimos isso, já vamos guardar, porque se tiver outro cliente com essa mesma necessidade, já deve ter alguns produtos, até projetos pensando nisso, não é isso? Um exemplo disso é que, recentemente, nós tivemos que desenvolver uma luminária para poder atender às condições de uma área frigorífica, em que era exigido um trabalho numa temperatura ambiente de menos 25 graus. Então, nossa luminária precisava suportar essa temperatura para permanecer naquele ambiente iluminando adequadamente. Então, foi feito todo um trabalho conjunto, tanto eu quanto o Edson aí, nós trabalhamos juntos para poder desenvolver esse produto, porque o produto tinha que atender em termos de eficiência, em termos de IP, tinha que atender uma especificação do cliente, que era a forma de fixação dela. Então o Edson entrou nessa parte para poder analisar a melhor forma de desenhar o produto para que atendesse o escopo do cliente também, porque é importante. E, consequentemente, trazer um módulo que suportasse essa temperatura para poder utilizar no produto. Olha, perfeito. Então, ó, pessoal, que você tem um submarino, uma nave espacial, a G-Light pode fazer iluminação para você. Tenho certeza que a equipe aqui atende, muito bacana. Essa parte eu gostaria de conhecer mais, a questão de iluminação de projetos para supermercados. O que você poderia adicionar, Rui, para a gente? Veja, Fábio, na parte de supermercados, a gente tem praticamente o nosso carro-chefe de produção hoje de luminárias aqui para projetos, que é uma linha de luminária que a gente tem o nome de Shop Light. Essa linha de luminárias a gente tem ela de diversos formatos, diversas potências, que a gente atende qualquer tipo de obra de supermercado. Essas luminárias normalmente são luminárias lineares, né, que as pessoas vão no supermercado, vê aquelas luminárias em linha. A gente tem ela ali com 1,20 m, 2,40 m de comprimento, mas a gente pode fazer do tamanho que o cliente achar. Até 6 metros a gente pode fazer, não é usual, mas a gente consegue. E aí o pé direito desse ponto de luz aí, qual é a altura de aplicação, vai influenciar a potência. A gente tem potência dela de 36 a 144 watts. Isso em linha. Dá para fazer mais potente? Dá. Basta ter a necessidade disso. Não é a exigência do cliente, é a necessidade. Então a gente tem luminária dessa com difusor
sem difusor, com difusor transparente. A gente tem cor de luz de 6.000K, de 4.000K. A gente tem ela para colocar em eletrocalha, a gente tem ela para colocar em laje, a gente tem essa luminária para colocar em forro. E a gente consegue atender 100% das necessidades de supermercados hoje com essa luminária Shoplight. Recentemente a gente teve uma demanda urgente agora no final do ano. O cliente estava com a entrega do supermercado com 30 dias para fazer. A gente pegou a planta, passei para o Eliabe, eu preciso disso para ontem de manhã. Eliabe correu, entregou o projeto. Não era uma área pequena, era um supermercado quase 6.000 metros. E a gente conseguiu desenvolver o projeto, a gente conseguiu produzir a luminária e entregar para o cliente e ele instalar em menos de 30 dias. Que não é para qualquer um fazer isso. Foi difícil, mas a gente conseguiu. A equipe toda se engaja para fazer o possível, apesar de ter sido um final de ano agora, né? Uma época que a gente tem produção de figura natalina, demanda alta de varejo, demanda alta de projetos, a gente conseguiu encaixar esse projeto aí e atender. E ficou muito bem, a ponto de a gente costuma dizer que quando o cliente não liga é porque ficou bom. Esse ficou tão bom que o cliente ligou, falou, obrigado, foi muito, muito ágil o atendimento e ficou aí perfeita a iluminação e foi um trabalho em conjunto com o pessoal aqui interno. Complementando aí até o que o Rui falou, essa questão do desenvolvimento contínuo, nós estamos até atualmente desenvolvendo mais 2 modelos de Shoplight. Porque atualmente nossa Shoplight ela possui uma eficiência de 160 lumens-watts. Estamos desenvolvendo ela com uma eficiência de 200 lumens-watts para poder atribuir mais qualidade e entregar ainda um produto ainda melhor para o nosso cliente final. Como também estamos desenvolvendo também nossa Shoplight com driver on-board, com potências a partir de 36 watts, para poder também estar melhorando cada vez mais os nossos projetos. Essas atualizações sempre buscando eficiência, sempre buscando desenvolvimento, melhoria. Habilidade, eficiência. Se o mercado for exigir, a gente vai procurar buscar dar o melhor. A gente tem esse tempo de resposta rápido, né? O cliente apresentou o projeto, o Eliabe fez a simulação técnica, traz para a gente desenvolve o produto e aplica o ambiente, né? Também temos né, um parque fabril, né, bastante diversificado, né, com maquinário adequado para a confecção dessas luminárias, né, para atender o que o cliente solicita. Perfeito. Eu tenho orgulho da G-Lite. Soluções para você. Nada de problema, né? Só solução aqui na G-Lite para você, para qualquer coisa que você imagine. A G-Lite tem a solução para você que você precise. Gente, eu adorei essa conversa. Eu gostaria que cada um desse sua consideração final sobre nosso tema, sobre nossa conversa. Eu vou começar, por favor, Eliabe. Então, mediante tudo isso que nós falamos, a gente quer trazer a ideia do seguinte: sempre que o cliente tiver algo para atender, uma demanda para atender, tenha toda certeza de que nós vamos analisar seu produto, vamos analisar seu projeto, para que possa atender todas as especificações, para que você tenha a iluminação o melhor possível no seu ambiente. Muito obrigado, por favor. Aqui o que for necessário, solicitado, né? A gente vai sempre procurar o máximo atender, né, as exigências que com certeza nós vamos atender. Perfeito. Por favor, Rui, suas considerações finais. Fábio, eu gostaria de falar para o pessoal da parte de engenharia, de projetos de arquitetura, que contem conosco no sentido de desenvolver os projetos, de especificar o produto junto com eles, de atender às normas, que às vezes há dificuldade do pessoal da engenharia, de empresas capacitadas para isso, e a gente está aqui disponível. Faz contato conosco, conversa com a equipe comercial para a gente trazer isso aqui para a parte interna e atender o projeto de iluminação da melhor forma. Muito obrigado. E eu encerro o podcast com a frase de Gerhard, como de sempre: não existe na G-Lite, e toda a equipe de engenharia, inclusive também da fábrica, do Joseph, de todos que estão envolvidos, de logística, enfim. Se eu for começar a citar aqui, eu não gostaria de tomar partido, porque é muita gente envolvida da marca G-Lite para oferecer essa qualidade para você. E agradecer e lembrar que este podcast você pode escutar no Spotify, tá dirigindo, fazendo uma viagem,
E aí você vai escutando, vendo as atualizações dos produtos e todas as ações da Gelite. Nós estamos também no YouTube da Gelite, tá aí os endereços. E acesse nosso site www.gelite.com.br. Muito obrigado por acompanhar os vídeos e os podcasts da Gelite e até a próxima.